Fala, abençoados! E aí, tudo beleza? Então, mais um dia aí para nossa leitura, né? E então vamos lá, né? O título de hoje, né, ele diz aqui: Ensinamento desperdiçado. O nosso potencial em Cristo é inimaginável. Incrível, né? Aí tem uma passagem aqui da Bíblia, em João 10:6, que diz: Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles, o que ele estava dizendo, né? O que eles diziam, o que Jesus estava dizendo. Por que Jesus ensinava usando parábolas? Por que ele ensinava por parábolas? O mestre lançava mão de metáforas para ajudar seus ouvintes a entenderem o significado de suas revelações. Tudo o que ele falava tinha sentido, mas, ainda assim, eles não entendiam que aquelas direções poderiam mudar a vida deles para melhor. Situação semelhante tem ocorrido conosco. Precisamos compreender o que o Senhor nos diz, caso contrário, não receberemos o necessário. Hoje eu tava lendo, tô lendo Josué, né? Tô lendo Josué novamente e e aí Deus falava com Josué, Josué ia lá e passava pro povo, assim como era com Moisés, né? E e aí eles tinham as vitórias, né? Tudo ele consultava lá a Deus. E aí uma coisa lá, ele, tipo, tu começa a achar que tu não precisa, né? Consultar. E aí ele não consultou, e aí os caras passaram, que nem a gente diz aqui, passaram a perna nele, enganaram eles, né? Se vestiram lá, deixaram o pão estragar, levaram umas coisas estragadas, e aí falaram para eles que eles tinham vindo de muito longe e que eles, dando a entender que eles obedeciam ao Senhor, né? O Senhor de Israel, que eles obedeciam a Deus. Na verdade, eles estavam com medo, né? Que, que o povo lá, o pessoal do Josué lá, eles estavam se apossuindo de todas as terras, vencendo em Deus, porque Deus prometeu dar tudo aonde ele pisasse, né? E aí os caras ficaram com medo lá. E aí enganaram eles. E aí diz lá, né, que o pessoal do Josué lá, eles não consultaram a Deus se aquelas pessoas elas verdadeiramente eram de longe. Só simplesmente pegaram lá e foi, né? Fizeram lá juraram para eles que não iam machucar eles. Somente sendo iluminados pelo Altíssimo, nós nos livraremos da angústia e da miséria em nossa alma. Sem a presença de Deus, o que nos resta é confusão e desespero. Não se engane com palavras bonitas. Se você estiver longe de Jesus, o seu futuro será muito triste. Só a fé em Cristo nos livra do mal. Ele é a nossa fortaleza. Então precisamos estar em todos os momentos, né? Como eu sempre falo aqui, pedir para o Senhor Jesus não se afastar nem sequer um segundo da gente, né? Para ele nos ajudar a falar conosco, né? Através do Espírito Santo, para a gente ter, para a gente tentar estar o mais certo possível, né? Então tá sempre ligado com o Senhor. A pessoa que não entende as declarações do Senhor está envolta em problemas maiores do que pensa ter. A única maneira de se livrar das forças do mal é rendendo-se a Deus. Assim terá o seu entendimento iluminado pela palavra. Enquanto houver trevas no seu coração, você não se libertará do mal. Por isso, permita-se ser usado de acordo com as Escrituras, e a luz nascerá em seu interior. Então aqui, né, dando a entender que a gente precisa estar sempre com Deus, para o mal não tocar na gente. A tentação ela vai vir, o mal ele vai vir, ele vai trazer problemas, ele vai trazer situações,
né? Ontem uma cliente nossa estava falando lá que o filho dela assinou de avalista, né? De fiador. E aí, deu uns problemas lá, a pessoa não pagou e ele vai ter que pagar tudo, né? E com juros ainda. Porque senão dá problema para ele, dá problema para a família, eles têm vários bens, né? E aí eu peguei e disse, lá na Bíblia tá escrito, né? Pra gente não emprestar o nome, né? Para que não aborreças em sono, não ser fiador, não sejas fiador, em um dos provérbios. Não sejas fiador para que não aborreças em sono. Então, a gente tem que estar ligado, né? Se a gente tiver conhecimento da palavra, se a gente tiver conhecimento da Bíblia e tudo mais, e procurar seguir tudo certinho ali do jeito que tem que ser, cara, a gente não vai ter. A gente vai ter os desafios, sim, mas a gente vai passar por eles, a gente vai vencer todos eles. Quem dera pudéssemos viver diante de Deus o dia todo. Então nunca deixaríamos de aprender dele, né? Tô procurando mais, assim, tipo, como o nosso dia a dia ele é corrido, né? E a gente viaja, né? Vou viajar com meu pai e tal, e a gente vai em outras cidades, então ele é muito corrido. Então eu procuro o máximo possível que eu tiver de tempo, fechar os meus olhos ou dar uma meditada, pedir para Deus, né, melhorar o meu coração, para o meu coração ser parecido com o dele, né, cantar um louvor, agradecer, né, ser grato. Claro, como eu falei, o nosso dia ele é tão corrido que às vezes, né, a gente passa por despercebido, assim, passa o tempo tão rápido. Mas como o propósito é esse da gente começar a buscar mais, se melhorar mais, a gente está aqui, né, fazendo vídeo, vocês estão ouvindo, né, e Deus fala, quanto tipo Deus fala comigo, né, o Espírito Santo, a Bíblia, tudo mais, eu venho e falo e aí eu me lembro, não, peraí, eu disse lá, eu disse lá pro pessoal que eu ia tentar fazer isso, porque a gente orientar, a gente orienta, né, na palavra. Então a gente precisa também seguir, né, dar um bom testemunho. Agora no intervalo do almoço, aí deu uma sonolência, assim, deu uma vontade, né, de tirar um soninho. E eu disse para Thaís, e agora? Eu vou lá, tiro um soninho, ou eu gravo meu vídeo lá para falar, né? Vou gravar o meu vídeo. Cara, o nosso corpo, ele pede uma coisa. O espírito, o nosso propósito com Deus é outro. Então, tu quer estar mais na presença de Deus, tu quer que a tua família esteja mais na presença de Deus, tem que fazer alguns sacrifícios. Não que seja um sacrifício, entendeu? Tipo, mas é um exemplo que eu tô dando, né? O corpo queria tirar um soninho. Mas vamos lá. O fato de não buscarmos o Senhor faz com que não tenhamos capacidade de entender o que ele diz, né? Então, sempre antes de ler a Bíblia, ou até ler um livro, né? Ler um livro baseado assim em experiências de Deus, pedir, né? Pedir o entendimento, pede sabedoria, que a gente tem aqui, ó. O fato de não buscarmos a Deus, buscarmos o Senhor, faz com que não tenhamos a capacidade de entender o que ele diz. Certamente, ele tem muito que falar de nós, a ponto de surpreender quem já pensava entender tudo o que poderia desfrutar enquanto estivesse por aqui. Jeremias 33, 3. O nosso potencial em Cristo é inimaginável.
Salomão foi o homem mais sábio deste mundo, mas quando morreu, ainda havia muita coisa que ele nem pensava ser possível usufruir. O mesmo ocorre com a pessoa usada pelo Senhor em qualquer área. Ao buscar a presença de Deus, os olhos dela se abrem e ela descobre o quanto estava perdendo. O melhor é assentar-se aos pés de Cristo, como fez Maria. Lucas 10:39. Jesus criou todas as coisas obedecendo às ordens do Pai. Quando veio fazer a vontade divina como homem, ele disse que nada realizava por si próprio. O Pai lhe mostrava como agir. Aí aqui tem a passagem, né? João 5:30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Espelhe-se nesse exemplo, e o Senhor irá usá-lo também. Então, buscar mais de Deus, colocar o nosso tempo mais para as coisas de Deus, né? Tá mais e a gente, né? A nossa família, tu vai ver que as coisas vai melhorar. E quando aparecer algum mal, quando Deus, né? Tu vê assim, ó, acho que é Deus que tá falando comigo. Aí tu busca a presença dele. Pega uns versículos de poder, de autoridade, né? Canta louvores, ó Senhor, eu entro na tua presença, recebe meus louvores, recebe a minha adoração. Quando tu estiver bem alegre, se tu estiver cheio da presença de Deus, aí tu manda aquele mal embora. Manda aquele mal embora da tua vida, da tua casa, da tua família. Manda aquele mal embora, né? Ou de uma pessoa que Deus te mostrou que ela está precisando de ajuda, né? Por parábolas ou por trás do que está escrito, o Santo Deus lhe mostrará coisas que você nem imagina ser capaz de fazer. Por isso, vale a pena dedicar-se a quem criou os céus e a terra, aprendendo sobre ser instrumento nas mãos do Altíssimo, assim como Jesus o foi. O mundo precisa que você seja dirigido pelo Todo-Poderoso. Tem canções, tem louvores que elevam, né? Tudo que a gente fala é como se a gente estivesse buscando a Deus. Então é bem aquilo que diz assim, o poder da língua, no poder da língua há poder de vida e de morte. Então o que a gente fala, ele tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar, de engrandecer ou de abaixar. Então a gente tem que ter o cuidado que a gente vai falar. Então eu peço para Deus, as minhas palavras, elas venham te louvar, as minhas palavras, elas venham ajudar as pessoas que eu vou falar, que ela venha ter poder, que não seja as minhas palavras. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que fazer, né? Então aqui tem uma oração, né, que ele fala aqui, ó, Deus do entendimento completo, precisamos aprender de ti, para fazeres de nós a bênção de que o mundo precisa. Estava na igreja domingo, aí a pastora, ela disse assim, sabe quando a gente vai almoçar, quando a gente vai fazer uma refeição, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que agradecer ali, a gente tem que dar um bom testemunho para nossa família, para os nossos filhos, né? Eles têm que ver aquilo ali, que a gente fecha os olhos. O Josué mesmo, ele, se alguém não fecha os olhos, é muito engraçado esse dia, eu peguei e não fechei os olhos, e aí ele tava cuidando da gente, e aí ele disse, papai, vovô, entendeu? Então, cara, imagina, o guri não tem nem 2 anos, não deixar. E se acontecer alguma coisa ali na hora, assim, de não dar certo, continua orando. E não faz uma oração ali, né? Tal,
te agradeça. Ela não vai além, né? Vai além ali, não em todas, né, as refeições, mas uma vez por semana, 2 vezes por semana, dá uma puxada a mais, né? Faz um agradecimento, agradece pela família, pelas bênçãos, agradece pelos livramentos do dia, né? A gente mesmo que anda aí viajando pela faixa, pelas estradas, né? A gente tem que agradecer tudo. Então, abençoa a nossa mente, Pai, né? Fala aqui, devemos absorver teus ensinamentos e obedecer aos teus propósitos. Isso fará bem a nós e às pessoas ao nosso redor. Somos ordenados a executar as obras que o teu filho fazia. Esse mandamento veio do teu coração bondoso e misericordioso. Achegamo-nos a ti, pois queremos cumprir o teu querer. Dá-nos a iluminação necessária, deste modo seguiremos os teus preceitos com sabedoria e unção, vinda das tuas preciosas mãos. É bom confiar em ti. Obrigado, Deus. Então essas palavras, algumas palavras, elas só vão sair da nossa boca por entendimento junto que vem do céu, que vem do Espírito Santo, que vem dos anjos, né? Que a gente está rodeado, a gente tem os anjos ao nosso favor, a gente tem o Espírito Santo. Então, esse entendimento, essas palavras, até a nossa oração, ela vem conforme a gente vai buscando o Senhor. Tá certo? Então eu vou fazer uma oração, feche teus olhos, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu lhe peço que o Senhor venha visitar essa pessoa agora, Pai, que o Senhor venha abençoar essa pessoa, venha abençoar a família dela, tira o mal da vida dela. Ô Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço que todo o mal saia da vida dela, que o Senhor venha dar entendimento, sabedoria, que o Senhor venha colocar essa pessoa cada segundo mais perto do Senhor. Amém, graças a Deus. E é isso, então, coloca aí, né, teu nome, se quiser colocar o nome da tua família, né, o sobrenome, aonde tu mora, se tem te ajudado aí, né, os vídeos, né, estamos aqui, eu, Espírito Santo, né, a gente está aí tentando te ativar, tentando te colocar mais perto, né, fazendo que tu busque mais o Senhor, assim como eu estou me esforçando em buscar. Tem uma palavra lá que ela diz assim: desde os tempos de João Batista, o reino dos céus, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Então a gente precisa se esforçar, a gente precisa ter bom ânimo e buscar mais a Deus. Tá certo? Um abraço aí. Deus abençoe a ti e a tua família.